Então, tem que ter mente aberta e correlacionar. E como a gente está falando de prática, cara, e eu não sei da galera que estuda ocultismo, e aqui ele fala sobre hermetismo e magia prática. Mas esse livro aqui, ele é muito bom, muito cara. bom. Esse aqui, gente, é Magia Prática, o Caminho do Adepto, do ocultista Franz Bardon. Se eu não me engano, ele foi publicado na década de 1950, no pós-guerra. Ele viveu na Alemanha, mas parece que ele era austríaco. E você estava me falando que há comentário que podia ser até do leste europeu. E a Áustria estava ali perto da Hungria, já que já era leste europeu. Mas me parece que ele era austríaco. Ele desencarnou muito jovem, na verdade. E esse livro aqui se tornaria um clássico porque ele tem muita prática. Ele tem prática de clarividência, tem prática de saídas do corpo. O livro é excelente. Agora, tem que dar um desconto. Ele está no pós-guerra, década de 1950, dentro daquela linha clássica ocultista que não é hoje a moderna. Então, a abordagem dele é mais ritualística, por um lado, em parte astrológica, que era um contexto da época. Por exemplo, o capítulo aqui de clarividência, a saída do corpo, ele está dentro do contexto hermético. Se eu pegar um livro moderno de clarividência, saída do corpo, o contexto é outro, porque a época é outra. O importante é o conteúdo. E o conteúdo desse livro é muito bom. Eu recomendo muito para os meus alunos também. Então, vale a pena dar uma olhadinha no Franz Bardon, só dá o desconto de ser um autor que vai usar uma linguagem clássica lá da década de 1950. Esse aqui é da editora Ground, que não tem mais essa editora, que também lançava os livros do Choa Kok Sui, da cura prânica, que hoje estão relançados pela editora eBay. Esse livro aqui, hoje, eu não sei qual editora tem. Eu tenho ele em espanhol, cara, por isso que eu não sei a editora nova se ele foi relançado. Eu acho que está pela Pensamento, se eu não me engano. Não sei te dizer. E esse livro aqui, o que acontece? Ele é interessante, assim como outros ocultistas e adeptos do hermetismo, da magia prática, existem certas restrições e ressalvas em relação à mediunidade. E aí o que eu coloco sobre isso? Ele fala com restrições, mas ele ensina você a ter um contato com o seu mentor. Exatamente. De uma forma praticamente igual que os médiums que a gente vê hoje aí, né? E você, como é um cara que se especializou muito nessa vertente e é um médium, eu vejo muita discussão sobre isso. Será que o adepto, por exemplo, do hermetismo, ou o mago, por exemplo, ele deve colocar de lado a orientação de um guia espiritual ou a intersecção? De jeito nenhum, porque isso virou um estereótipo. Na verdade, se você somar bem, até o século XIX tudo era esotérico, havia um poder no segredo. Quando surge o espiritismo, depois a teosofia, e eu vou pegar o espiritismo, que é quem trabalha com a mediunidade, arrombou o segredo e os temas que estavam em segredo abordados agora de outra forma. Então, muito ocultista ficou melindrado, está revelando para não iniciados, que coisa é essa? Então já ficou de per si um pé atrás contra a doutrina espírita. Eu não sou espírita, eu não sou nada. Eu estou falando do lado histórico, tá? Pega um cara igual Allan Kardec, olha a profundidade do cara. Allan Kardec é um pseudônimo. Ele era o Denis Rivail. Numa sessão espírita, uma médium incorpora e o espírito fala, olha, eu te conheci numa outra vida, você era um sacerdote druida do povo celta, seu nome era Allan Kardec. É por Allan Kardec que eu vou te chamar, ele adotou o pseudônimo. Muito ocultista não sabe disso, que o pseudônimo do Allan Kardec é iniciático, celta. E você pega aí alguém que gosta de Wicca, esse Allan Kardec, o nome era celta. O pessoal não pesquisa outras áreas para correlacionar. E você vai estudar a parte do Antigo Egito, falavam de reencarnação, tinha comunicação mediúnica dentro dos templos, somente num contexto iniciático, não num contexto aberto. Então ficou essa celeuma, né? Você pega um cara igual o Chico Xavier, cara, você está de sacanagem, a qualidade do cara. Então, ficou livros antigos, e até livro de teosofia também, batiam de frente com a questão mediúnica. Hoje, autores modernos já não fazem isso, mas cada um tem seu jeito. Se você está ali fazendo um trabalho de magia, tem entes extrafísicos ligados a você. Cara, então, o lance é como trabalhar essa ligação mundo espiritual, ser humano e vice-versa. Cada área trabalha de um jeito. O espiritismo trabalha com a mediunidade de um jeito, a Umbanda trabalha de outro jeito, o espiritualismo de outro. A área hermética vai trabalhar
sob outro conceito, onde não se trabalha isso tão aberto. Mas o lance é saber correlacionar e ter visão de conjunto. E esse universalismo, né? Esse livro aqui, apesar de ter, esse é um livro que você falou que tem algumas questões, ele é bem universalista, né? Não, o Franz Bardon era muito bom, só que, é claro, ele era um homem do tempo dele, 1950, pós-guerra, a Europa ainda na ressaca de duas guerras, porque a Segunda Guerra foi a continuação da primeira com hiato perseguido de também, 20 né? anos. Perseguido, foi muito perseguido o Franz Bardon. E eu acho assim, até a Blavatsky mesmo, você comentou, ela tinham as ressalvas entre ocultismo e teosofia, né? Tinha essas questões, né? Tinha. Também é a mesma coisa, porque a teosofia abriu muita coisa, né? E a Blavatsky sofreu 2 atentados, cara. Tentaram matá-la por 2 vezes. E ela trabalhava em processos de canalização. Eu recebia na década de 80 e 90 cartas anônimas. Você está revelando coisas de saídas do corpo que não é para ser revelado. Tome cuidado, rapaz. Uma com ameaça de morte. E aí, qual é a resposta que eu dava nas palestras públicas? Já que eram cartas anônimas, esse pessoal estava indo. Como é que alguém que estuda a parte espiritual iniciática, sabendo que ninguém morre, quer matar alguém? Aí essas cartas pararam. Pessoas, eu dava palestra desde 1987 sobre saídas do corpo no Rio de Janeiro. O Valdo Vieira, com quem eu trabalhei anos no Rio de Janeiro, na década de 80, também sofreu crítica de estar abrindo o tema da saída do corpo. Que nada, o Valdo fez e abriu esse caminho que estava bem fechado. Todo mundo que estuda a saída do corpo no Brasil deve ao Valdo Vieira a abertura que ele fez. Se concorda ou não com o posicionamento depois dele é uma outra coisa. Agora, historicamente, ele criou uma abertura e aprofundou o tema da saída do corpo para muita gente. E eu penso assim, vocês estão falando sobre um assunto que as pessoas sofriam em silêncio antes. Sim. Não tinham com quem conversar, não tinham pessoas que estavam se aprofundando. A pessoa tinha aquilo e ela ficava na dela, né? Tenho um material de um italiano, chama-se Os Andarilhos do Destino. Eu estou até para fazer uma palestra sobre isso, em que ele conseguiu documentos históricos da Inquisição. 2 bruxas foram para a fogueira porque supostamente saíam do corpo. Está lá nos documentos. Tá? Os Andarilhos do Destino é o nome do livro. Foram contar para alguém, né? Esse foi o não, os próprios inquisidores registraram isso. Documentos italianos. Eu não estou inventando nada. O autor mostra os documentos históricos, né, documentou mesmo. Eu vou até uma hora, talvez até faça algum podcast falando nisso, porque é época da gente abrir essas coisas e botar no ponto certinho. Elas não eram bruxas coisa nenhuma, eram sensitivas. Sensitivas. E até a gente falando sobre isso, claro, o caminho dos estudos, ele não é fácil para ninguém. E talvez a gente possa falar um pouco do motivo das questões serem fechadas, porque também naquela antiguidade, em mãos erradas, pode ter uma condução que não seja agradável. O né? motivo desses termos serem herméticos, naquela ocasião, era justo. Cara, imagina a população lá atrás, adorando milhares de ídolos, algumas culturas com sacrifício, sangue rolando pela escadaria do templo. Como é que você vai chegar lá e falar de uma luz que está em tudo? Então, não eram estudos para grandes massas naquela ocasião. Você imagina uma só capacidade aberta, a telepatia. Todo mundo captando o que o outro pensa. Ia dar uma guerra mundial, porque todo mundo captando o que todo mundo pensa, ninguém ia casar, ninguém ia ter amigo. Hoje, essa capacidade de telepatia aberta daria uma zona. Imagina, então, havia necessidade de preservação. Hoje, o contexto é diferente. O contexto é diferente, mas mesmo assim... mesmo né? Com tudo aberto, as grandes massas não aprofundam. Ia ser um negócio complicado. E a gente tá na sequência aqui, a gente está falando sobre hermetismo, e aí a ponte para a alquimia, né? E nós temos um clássico que você mencionou aí, né? Sobre a questão... Caibalion. Esse livro foi editado muitos anos aqui pela editora Pensamento. Me lembro que eu comprei em 1981, na mesma pracinha da Cinelândia, no Rio, tinha uma feira de livro, tinha 19 anos. Esse livro, na época, me encantou. É finalzinho do século XIX. O autor, 3 iniciados, que era uma coisa iniciática, né? Os Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, e aqui traziam apontamentos herméticos numa linguagem mais aberta. Tá? Muitos hermetistas detestam o livro, você sabia?
Isso não é hermetismo. Hermetismo era o corpus hermético. O pessoal é muito radical. Quem escreveu o livro? Um americano que era um advogado chamado William Walker Atkinson, que era um gênio. Ele escrevia como William Walker Atkinson, tinha um outro pseudônimo que era Yogi Ramacharaka, muitos livros publicados aqui na época pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, da década de 30 em diante, e o Caibalion também. Então, na verdade, era um cara que botou o título de 3 iniciados para não se identificar, embora hajam rumores de que 2 outros caras ajudaram ele, não quiseram também aparecer. O livro traz uma síntese baseada na Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, que, por sua vez, remontava à Grécia Antiga. Eu, particularmente, acho o livro muito legal, mas ele não é uma obra de aprofundamento hermético, porque o objetivo dele era vir em aberto, coisa que o ocultista da época abominava essa abertura. Por isso, muitos criticam isso daqui. Não tem profundidade. O livro não está voltado para iniciados, ele está voltado para o grande público que se apaixonou pelo livro. Veja, é mais conhecido que o Corpus Hermético, que é uma obra de aprofundamento. Esse é um livro em aberto. Quantas pessoas se abriram para a parte espiritualista porque leram esse livro? Coisa que os ocultistas não fizeram com a abertura. Então, eu vi gente criticar de forma arrogante, sem entender o contexto histórico e a abertura que ele trazia, que não era para ocultistas, era para a população, trazendo, vamos dizer assim, uma coisa bem light da parte hermética, que é isso que o pessoal fala, é muito simples. Sim, a população precisava de algo assim, e eu particularmente acho o livro legal. A editora Adna relançou com capa dura, papel especial, esse é outro livraço. É bem bonito, né? O que eu tinha era verdinho, sem graça. Era da editora Pensamento, essa edição ficou maravilhosa. E esse livro aqui, no fim, ele acabou se tornando um livro de reflexões para muitas pessoas, Sim. né? E, claro, tem um contexto muito, muito aprofundado que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? E a questão da alquimia, já que a gente está só fechando aqui o cerco em relação a isso, muitas pessoas também tiveram muitos embates em relação a laboratórios alquímicos reais, físicos, ou processos relacionados a questões espirituais, extrafísicas, místicas, né? E aí existe esse duelo até hoje, e muitas pessoas dizem que um laboratório alquímico pode ser físico, e outras pessoas dizem que é o interior. Olha, a história dos alquimistas, você sabe por que eles eram tolerados pelos agentes da Inquisição? Porque eles estavam interessados no ouro a ser descoberto. Ninguém mexia com os alquimistas, botava os caras na fogueira. O grande alquimista europeu foi o Paracelso, cara, no século XVI, que era um médico e botânico suíço, autor de várias obras, e ele popularizou a expressão astral, do latim astrum, algo estelar, espiritual, não terrestre, né? Agora, o que se fala nos bastidores ocultistas? Se bem que a palavra bastidor e hermetismo ela é pleonasmo, redundante, de que a verdadeira alquimia era interna, ou seja, transformar o vil metal da ignorância, passando pelo cadinho da pedra filosofal, que era iniciação, para causar transformação, o ouro da consciência desperta. Era alquimia interior. E os alquimistas não passavam de ocultistas com rótulo de alquimia. É claro que pode ter gente que entrou na parte externa tentando descobrir ouro mesmo. E se fala por aí que o Saint-Germain é um grande alquimista, mas ninguém comprova nada. O que eu sei na área ocultista, a alquimia é interna. O vil metal da ignorância é transformado no ouro da sabedoria pela iniciação.